agora esta chamada está sendo gravada. Amém. Que essa oração seja profética. Em nome de Jesus. Porque em Jesus, pelo sangue de Jesus, nós somos santos. Eu declaro que aqui todos somos santos pelo sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de toda injustiça. Pai, que a tua presença se manifeste em nosso meio, porque nós cremos, Pai. Nós cremos na tua promessa. Nós cremos, Pai, no teu sacrifício. Que a tua vontade seja feita no nosso meio. Que os colhedores, Pai, que os trabalhadores da seara se manifestem no nosso meio como soldado pronto para a batalha. Que esse soldado seja equipado nessa noite. Seja totalmente, Pai, dedicado, entregue ao teu trabalho, a teu trabalho, Pai. Nos usa, Pai. Porque nós aqui, nós não queremos, Pai, nada para nós mesmos, mas para fazer a tua vontade. Amém. Que a tua vontade seja feita e não a nossa. Amém. Que os teus desígnios, Pai, se aconteça em nosso meio, não a nossa. Que os teus dons se manifestem para a tua vontade, não para a nossa. Para a tua glória, não para a nossa. Eu peço, Pai, em teu santo nome, santifico essa reunião. Que o teu Santo Espírito tem toda a liberdade para trabalhar, para edificar a fé de cada um aqui nesta noite. Que todo que entrou aqui, Pai, não saia igual, Pai, mas saia transformado. Em nome de Jesus, que o teu sangue, o teu Santo Espírito se mova em nosso meio e nos santifica e purifica. Que todo pecado, Pai, toda barreira do pecado que prende as pessoas, que tem alguém, se tem alguém preso, seja liberto nessa noite. Seja quebrado toda a porta, Pai, de bronze. Toda a armadura do inimigo seja quebrada pelo poder do teu santo nome. Que as pessoas que sejam livre, Pai, para voar. Livre para ser santo como o Senhor é santo. Eu declaro que a tua vontade seja estabelecida nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, louvado seja Deus. Então vamos aqui compartilhar aqui uma figura. Espera só um pouquinho. Peraí, 2 minutinhos. Trabalhando aqui. Compartilhar. Aqui, cheio. Vamos lá. Ai. Então, a aula de hoje vai ser sobre essa figura aqui, né? Isso aqui foi uma inspiração que eu recebi lá na universidade, quando eu estava trabalhando lá, hoje de manhã, porque a gente encontra muita coisa estranha sobre como que as pessoas veem o mundo hoje, né? Eles veem o mundo com uma forma tão maravilhosa que chega até a assustar, né? Tem tanta esperança nesse mundo e não reconhece que o mundo
não é o que eles imaginam, né? Que as coisas não são a realidade que eles imaginam, na verdade, nem existe. Porque tanto a história da civilização que eles aprenderam está errada, né? Eles só sabem a história humana, não sabem a história espiritual, como o futuro que está sendo planejado pelos homens, não? Também é um futuro maligno, né? E não tem nada a ver com o reino de Deus. E por que o futuro é o reino de Deus? Porque Deus criou os céus e a terra. Essa terra é dele, o planeta é dele, o sol é dele, a lua é dele, tudo é dele. E o homem acha que não é. O homem acha não, que isso aqui veio da evolução, do Big Bang, então pode fazer qualquer coisa, né? Pode estragar a criação de Deus, pode fazer qualquer coisa. Então o homem, ele tem a desculpa de ter a ciência como algo que vai melhorando as coisas, que na verdade não vai melhorando, porque o homem piora com a ciência, embora a tecnologia aumente, mas a qualidade humana de ser humano é cada vez pior, cada vez pessoas mais duras de coração, mais frias, menos amor, mais posse, né, mais busca de poder. E nós temos uma proposta que é feita por Deus para que a criação dele seja realmente algo que vale a pena existir, e o homem tem uma proposta que é para viver sem Deus, né? E essa proposta do homem nasceu no coração de Satanás. Só que o inimigo, eu não sei como pensa ele, mas como ele não tem vida eterna, no sentido de amor, tá? Porque os anjos, quando Deus criou os anjos, não criou para eles morrer. E nós entendemos a morte como separação de Deus. Essa separação de Deus, ela vai causar um tormento eterno, tanto para o próprio inimigo quanto para as pessoas que estiver com ele. Porque lá em Isaías 33 fala que o nosso espírito devorará a nossa própria carne, a nossa própria alma, porque ele não voltou para Deus. Quer dizer, aqueles que se perdem, né? Se você não voltar para Deus, o espírito devora e é um tormento. E se você volta para Deus, você tem gozo e alegria e o corpo é transformado, né? Porque na presença de Deus não habita a carne e o sangue. Então, o mundo futuro vai ser um mundo espiritual, de corpos espirituais. E o reino da besta, né, não tem esse poder de dar um corpo espiritual, ou pelo menos o que eles têm é um software, né, que copia o jeito de uma pessoa, coloca uma imagem, né? Então, no futuro, as pessoas vão... Não vai ter futuro, eu só estou tentando fazer um comparativo, tá? Copiam a sua memória, o seu cérebro para dentro de um chip, sei lá, de computador, ou instalam um chip no cérebro, e ele vai estar unido à máquina, e eles vão virar como peça, né? Vai fazer clonar um braço, quando o braço estiver doente, ou apodrecendo, vai lá, troca o braço, troca a perna, troca o olho. Essa é a ideia que a tecnologia tem sobre como dar a imortalidade para o homem. E a capacidade humana é juntar a inteligência artificial com o chip do Elon Musk, que é um chip que ele teve essa ideia de fazer uma interface entre um computador e um ser humano. Porque até hoje o computador e o ser humano são duas coisas diferentes. Você senta no computador e digita, né? Você fala no microfone e o computador faz alguma coisa. Mas o computador não é parte do ser humano. Então esse chip do Elon Musk vai fazer o computador ser parte do ser humano e o ser humano ser parte do computador. Então, dá para imaginar muita coisa aí sobre
como isso pode acontecer. Como nós temos um lado espiritual, né, esse lado espiritual vai ficar onde? Se a máquina estiver interagindo com o homem. E se por acaso você ceder uma entrada na sua memória para a internet, será que não tem um hacker que poderá entrar no seu cérebro? Através do chip do Elon Musk que estiver conectado? Então, são todas essas maluquices que eles têm aí, tá? E por causa disso, eu fiz um prospecto aqui do futuro, do que propõe o mundo, né, caído, e do que propõe a palavra de Deus, porque o Satanás, ele copia, e ele faz de uma forma zombeteira, né, contra Deus, e destruidora, porque ele odeia a criação de Deus, então ele faz tudo monstrengo. Então o reino da besta é um reino material, o reino de Cristo é um reino espiritual. No reino da besta você não precisa de fé, né? Você não precisa alcançar nada por fé, é só comprar com dinheiro, né? Você tem uma vida sem cruz, você vive para os prazeres da carne, você não crucifica a sua carne para ter a vida no espírito. E quem vai gerenciar esse tipo de ser humano vai ser o anticristo, e o anticristo vai ter um poder hipnótico, e ele vai ter um domínio tão grande sobre a carne humana, sobre a natureza humana, que ele vai olhar nos olhos de uma pessoa e dizer assim, levanta o braço, a pessoa vai levantar o braço, ajoelha, a pessoa vai ajoelhar. Porque ele vai ser o mestre da carne. Assim como Jesus é o mestre do espírito, né? Só que Jesus não obriga nós a fazer nada, ele dá liberdade, porque ele nos ama. Então, o povo acha que vai conseguir ser autônomo, livre, independente na presença do anticristo. Então, qual é a proposta que Deus tem para nós? Nos santificar, nos preparar, nos transformar, nos glorificar e nos arrebatar. Porque se ficar aqui, vai enfrentar essa maluquice toda aí. E eles vão fazer isso usando o transhumanismo. O que é o transhumanismo? É transmutar, ou fazer uma mudança genética junto com a máquina do humano. Então, altera a genética do humano, através da técnica CRISP, melhora as capacidades física, mental, intelectual, né? Melhora a beleza deles, entre aspas, né? A gente não sabe até que ponto eles têm reação, efeito colateral, vai tirando pedaços do DNA e editando para mudar o DNA do ser humano. E a parte mecânica dos robôs, né, vai substituir partes que o homem não tem, ou então vão fazer partes de clone. O cara não tem um braço, faz um clone de um braço e instaura. Então é isso aí. Só que nessa tecnologia e nessa ciência, eles não trabalham com a parte espiritual de ninguém, né? Se trabalhar é só com o psicológico, não muda o coração de ninguém, né? Então o coração mau continua mau, né? E quem purifica o nosso coração é Deus, é Jesus. Então, enquanto o reino do anticristo é um reino de ciborgues, né, organismos cibernéticos, né, ciborgue quer dizer organismos cibernéticos, organismo ligado com o computador. O reino de Deus serão corpos transformados como os corpos angelicais, né, um corpo. E a cidade, ou a noiva de Satanás é a Babilônia. E a noiva de Cristo são aqueles que creram nele e vão viver com ele por toda a eternidade. Enquanto nós estivermos no milênio, né, o julgamento da besta e do falso profeta vai... na verdade, a besta e o falso profeta já vai para o lado de fogo primeiro, né, antes até do que o próprio diabo. Então, as pessoas que não
ressuscitarem vão estar no inferno, já em tormento. Segundo o sonho que a Eren teve com Jesus, lá no Lago de Fogo, Satanás vai fazer o que ele quiser, mas eu não entendi muito bem essa parte, né? Porque eu acho que o inimigo não merece esse prêmio, né, de ter um lugar para ele torturar pessoas. Ele tem que também ser torturado, por causa que é uma manifestação do que ele não é, né? Não é uma questão de maldade, de desejo, é que ele não se sustenta para dar amor. Então, quem não dá amor, dá ódio. Só tem duas situações: quem não ama, odeia. Então, esse quadro eu fiz porque as pessoas têm uma esperança de que a ciência e a tecnologia vai trazer esse benefício imaginário que eles têm. E saiu nas revistas científicas que essa nave 31 Atlas, aí 31, nem sei como é que pronuncia esse negócio, Atlas que está aí, é uma nave extraterrestre. Já foi publicado, já foi confirmado pelos cientistas da NASA e de vários lugares, até publicado nas revistas científicas já, 2 ou 3 revistas, confirmando que eles são realmente extraterrestres. E eles ainda descobriram que os satélites que não são criados pelo homem existem antes mesmo dos homens ter lançado o primeiro satélite. Então, eles pegaram fotos astronômicas antigas de gente que observou pelo microscópio e descobriram que nós somos monitorados por satélites alienígenas há não sabe quanto tempo, milhares de anos, né? Então, é isso aí. E por que a gente sabe que esses extraterrestres são alienígenas? Porque é o seguinte: quando Deus criou os céus e a terra, no princípio Deus criou os céus e a terra. As duas coisas estavam unidas, certo? Estavam unidas. Quando Satanás caiu, é que houve uma materialização ou uma redução dimensional. O que é uma redução dimensional? Vou tentar explicar para você. O ser espiritual, ele existe numa dimensão. Então, uma parte dele vem para essa dimensão, mas ele não está todo aqui. Então, quando nós formos transformados, que a gente tiver, como dizem, né, na linguagem da nova era, para a 5ª dimensão, porque a gente tem 3 de espaço, uma de tempo, então precisa de mais uma para ir para o mundo espiritual, né? Todo o salvo, toda a igreja vai ter essa parte espiritual restaurada, porque é promessa de Deus: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, nem todos vão passar pela morte, mas todos serão transformados à imagem e semelhança de Deus, porque foi esse o propósito da criação. Façamos o homem à imagem e semelhança. Então, os que estiverem com Deus vão ser luz, corpos de luz, como era no princípio. E os que não estiverem com Deus não vão ter esses corpos de luz e vão ficar em trevas. E eles vão ficar com o terror das coisas que vão acontecer no mundo, eles vão ficar com uma aparência horrível. O corpo vai ficar escuro, a pele vai ficar escura de tanta adrenalina que eles vão eliminar, né? Vão ficar magro, porque a adrenalina queima toda a gordura, vai ter uma aparência magérrima e a pele escura. Como eles vão estar feios, eles vão procurar as coisas da ciência para melhorar a estética e a beleza deles. E aí é onde eles vão cair na armadilha do anticristo, porque o anticristo vai estar com a tecnologia e a ciência oferecendo esse transhumanismo, essa mudança genética. Ele já vai oferecer a partir de agora, porque faz parte do progresso científico oferecer essas novidades. Aí, qualquer ideia é
fazer isso ficar barato, né? Quem vai poder comprar essas tecnologias de melhorar a capacidade mental, mudar o DNA para capacidade mental, mudar o DNA para ter mais força física? Vão ser os atores de Hollywood, que têm dinheiro para, né? Teoricamente, né? Ou os grandes ricos do mundo. Aí, para essa tecnologia passar para a população e ficar barato, aí tem um outro preço, né? Então, eu só estou aí fazendo uma conjectura, né, dentro dos parâmetros que nós temos hoje, certo? Então, a humanidade, ela vai se dividir, a humanidade criada por Deus vai se dividir em duas, claramente vai se dividir em duas. O ser humano com carne e osso vai ficar muito raro, né? Então, nós vamos ter um povo transformado e glorificado quando Jesus voltar, e um povo transformado em robô ou em organismo cibernético. Na Batalha do Armagedon, eles vão usar todo esse poder tecnológico e o demoníaco, porque a inteligência artificial também vai ter uma parte demoníaca, né? Porque ela vai se transformar na imagem da besta, a palavra vai se cumprir. Então, toda essa capacidade de conhecimento que existe hoje na internet, né, no mundo, que é o acúmulo de todo o conhecimento humano, vai passar para a inteligência artificial. Ninguém vai ser mais sábio do que a inteligência artificial. E aí as pessoas vão ter aquela depressão de que são mais burras do que a inteligência artificial. O que elas vão fazer? Conectar o cérebro delas com a inteligência artificial através de um chip. Porque o Elon Musk é só o primeiro, né? Aí começa outro e outro fabricando e conectando. Então, o mundo vai... Então, essa linda ciência, né, que todo mundo acha maravilhosa, que eu me formei, fui até o mais alto nível que pode existir da ciência, né, fiz doutorado, pós-doutorado, tudo que tiver adiado por aí eu fiz, tem essa promessa maravilhosa para a nossa humanidade. Não é? Graças a Deus, eu creio em Jesus, me arrependi dos pecados, e eu não quero nem saber dessa porcaria. Tá? Então, eu creio no Senhor, eu já vi como que vai ser a mente espiritual nossa, perfeita, linda, luminosa, cheia de luz, perfeita, sem nenhuma depressão, sem nenhum sentimento mal, sem nada, nada. É uma coisa angelical, superior a qualquer... botar 1000 inteligência artificial não chega na sua mente espiritual que você vai herdar de Cristo. E o nosso interior, o nosso sentido de alma, de interior, meu Deus, é perfeito. Não dá para explicar. Gente, eu estou usando palavras que eu não consigo explicar. Eu só vi e fiquei maravilhado. É todo luz. O nosso interior é todo luz, é tudo perfeito, é sem angústia, sem dor, sem mágoa, sem rancor, sem neurose. Né? A gente tem neurose, a gente tem tique nervoso, a gente vai lá, fecha a porta e olha se a porta está fechada. Não vai ter mais nada disso. Uma vida eterna espiritual perfeita. Né? Não vai ter mais cárie no dente, irmã Márcia. Entendeu? Além da beleza e da luz e da glória. Entendeu? Então foi para isso que Deus nos criou, para dar essa eternidade com amor, morando com Ele, vivendo com Ele, certo? Porque pessoas que amam são pessoas que têm uma ética elevada, né? Usando até não vão ser malévolas, certo? Não vão buscar seus próprios interesses, vai viver de uma forma pura, comum, né? Um mandou o outro por toda a eternidade. Enquanto o inimigo não tem isso, não tem esse conteúdo. Ele vai tirar de onde? Qual é a conta bancária que Satanás tem para sacar amor? Né? E luz? Qual é a usina hidrelétrica espiritual que ele tem para ter luz?
Deus é a própria luz, é a fonte da própria luz. Deus é a fonte do próprio amor. Então, o amor e a luz se gera em Deus eternamente, não tem fim. E Satanás vai fazer isso de onde? Ele se separou de Deus. Ele não pode ser igual a Deus, porque ele é criatura. Então ele vai inventar essas porcaiadas aí para enganar o mundo, o homem, e fazer o homem se tornar inimigo de Deus até o dia que o próprio homem é condenado, na batalha do Armagedon. Né? Então isso é uma explicação, espero que eu tenha preenchido uma boa parte das analogias aí que foi comparada para poder a gente entender. Porque esse plano de Deus é desde o começo, gente. A evolução que a ciência teve foi uma imitação das coisas de Deus. Satanás, quando ele foi lançado do céu, ele era um querubim, ele tinha conhecimento dos planos de Deus. É por isso que ele imita. Ou ele tira a informação, né? Ele rouba a informação e tenta copiar para poder enganar. Né? Então, é por isso que é sempre uma coisa paralela. Né? É sempre uma imitação grotesca, né, de tudo que Deus faz. Assim como Deus dá dons e talentos, né, o diabo também vai dar dons e talentos e poderes, né, para essas pessoas que fizerem as suas alterações genéticas, ou se associarem, né, à inteligência artificial, o seu cérebro, e assim por diante. Entendeu? Então, para concluir, o que é a profundidade, né, que a nossa proposta é buscar as profundidades da comunhão com Deus. Agora eu vou fazer o fechamento do assunto. Veja só, a transformação interior nossa, ela já está acontecendo. Uns de uma forma mais rápida, outros de uma forma mais lenta. Mas o que faz com que você seja transformado, preparado para arrebatamento, preparado para não passar pela morte, né? Ou preparado para enfrentar qualquer coisa, terremoto, maremoto, o planeta virar de cabeça para baixo, você vai estar em paz. Você vai estar confiante. O que faz isso? Você confiar em Deus, amar a Jesus e crer nele. E se render a ele, porque ele está fazendo essa edificação interior, através da palavra, do Espírito Santo, da comunhão. Quando alguém começou a falar sobre essa transformação interior que estava acontecendo, eu não estava sentindo nada. O irmão Geraldo foi um dos primeiros a sentir coisas. Eu fiquei, o irmão Geraldo está na frente, né? E depois eu comecei a sentir que realmente o meu conteúdo, a minha mente, a minha condição está mudando. Tem dias que parece que está, assim, fora do esperado, né? Está mais do que a gente imagina. E tem dias que às vezes você acha que não está acontecendo nada, né? Então, é uma mudança interior, porque já chegou o tempo. Por isso que vai ter juízo. O que é o juízo? É o pagamento de todo ser humano segundo as suas obras. Isso é juízo. O significado do juízo é isso. Então, não vai ter mais um novo ciclo de humanidade, pessoas nascendo, crescendo, tendo famílias, morrendo, se aperfeiçoando espiritualmente. Não, nós estamos nos últimos dias, né? Quem estiver se aperfeiçoando espiritualmente vai ficar como Jesus. Quem morreu vai ressuscitar, né? Quem morreu em Cristo. Tá? A gente tem esperança que até no inferno as pessoas se salvem, porque elas estão em tormento. O que é o inferno? É uma prisão passageira para matar a carne que elas não mataram aqui.
É por isso que a Igreja Católica chama de purgatório. Tem gente que já vai para o inferno e não tem como retornar mais, por causa do grau de maldade. Tem outros, né, que vão pagar até o último ceitil, como diz o pastor Jonas, né? Então, as pessoas que morreram no dilúvio, que não entraram na arca, né, elas, nem todo mundo se perdeu. Lá na carta de Pedro, fala que Jesus foi lá pregar aos espíritos em prisão. E uns teólogos aí falam que não, ele foi proclamar. Eu fui proclamar essa noite. Eu vou contar a história, o que é a diferença de proclamar e pregar. Essa noite eu fui proclamar, e não sei aonde, eu fui num lugar espiritual aí. Então, vou ler aqui. Eu vou pular os versículos para vocês entenderem o contexto. 1 Pedro, capítulo 3, verso 18, até o 20. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado no Espírito. Então, Jesus morreu na carne, mas foi vivificado no Espírito. Aí, quando ele aconteceu dele morrer na carne e vivificar no Espírito, ele foi lá no inferno, no qual também pregou aos espíritos em prisão. Onde estavam esses espíritos em prisão? No inferno. Quem eram esses espíritos em prisão? Os quais, em outro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Então, foi quem? O povo que morreu no dilúvio. Enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pelas águas. Pela água, né? Não é pelas águas. Pela água. Então, 8 pessoas se salvaram pela água. E essas foram lá para o inferno. Né? Aí ele diz assim, que também como uma verdadeira figura agora vos salva o batismo, né? Assim como Noé, a terra foi batizada, nós agora também somos salvos pelo batismo. Não do despojamento da imundícia da carne, né? Porque naquela época eles morreram para despojar-se da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus. Então, se nós estivermos purificando nosso coração e a nossa consciência, não precisa morrer, é transformado, é ressuscitado. Aí diz assim, lá na frente diz assim, porque por isso foi pregado o evangelho também, isso, o evangelho, significado de inferno é inferior, embaixo, sim, é verdade. O evangelho foi também pregado aos mortos, capítulo 4, verso 6, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne. Eles foram julgados como? Pelo dilúvio. Morreram. E quando Jesus foi lá e pregou o evangelho, o que aconteceu? Mas vivessem segundo Deus em espírito. Então, essa prisão temporária, ela não é a penitenciária. Então, aqui no mundo, se você comete um crime, você vai para uma prisão, aguarda julgamento, depois, se for condenado, vai para uma penitenciária cumprir pena. O lago de fogo é pena eterna. O inferno é pena passageira. Agora, pode ser que o estado da pessoa se reverta, e pode ser que não se reverta. Então, quando ele aparecer no juízo do trono branco, vai ter a decisão final. Então, essas pessoas que estavam lá, que porventura creram em Jesus, porque Jesus foi até lá, fez uma limpeza no saguão, né? Só teu ensino, né? Saguão embaixo, né? Jesus fez uma limpeza no saguão da casa, né? O planeta Terra. Foi lá, limpou. Porque tinha gente lá preso desde a época de Adão. Certo? Então, todo mundo falou assim, mas e o cara que morreu lá na antiguidade? Ele se salvou? Se ele creu em Jesus, ele teve a mesma justiça
que os que estavam aqui em cima da superfície da terra. Que Jesus foi lá pregar. O próprio Jesus, né? E ele deve ter ido numa figura muito resplandecente, né? Para poder todo mundo não ter dúvida, né? Aí o que faz a decisão da pessoa é o coração, né? Então, e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, se dissolve e vigiai em oração, mas, sobretudo, tem de ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Né? Então, já houve um juízo na terra, nos dias de Noé, os mortos receberam aliás, os que não participaram da arca receberam um julgamento, mas Deus ainda deu uma chance, mandando Jesus pregar para os mortos. Aí eles dizem, os teólogos dizem que ele foi lá proclamar, eu sou vitorioso, pessoal, vocês estão condenados aqui, tudo bem, não fiquem tranquilos, continuem condenados aqui, mas eu sou vitorioso sobre tudo. Não, isso é proclamar, né? Jesus não foi lá fazer essa bobagem, não. Foi pregar, foi tirar lá, porque tem um salmo que diz assim, que levou cativo o cativeiro, então ele arrancou gente do inferno e levou embora. Por isso que os mortos ressuscitaram junto com ele, alguns, né, ressuscitaram junto com ele também. Então, agora, isso aí não é para dizer que você tem que pecar, pode pecar, e que Deus ainda vai te tirar lá do inferno, e aí você... Não, porque Paulo fala que se a gente sabendo das coisas, né, continuarmos no pecado, somos dignos da condenação. Então, isso aí são situações pendentes, né, que Deus é justo. São as situações pendentes. E agora, novamente, né, vai ter o juízo de Deus, alguns vão passar para uma vida transformada e depois glorificada, o juízo vai cair sobre a terra e esse povo vai ficar 1000 anos aí nesse inferno. Porque o inferno, em termos de ser humano, os que podiam se salvar, Jesus já tirou de lá. Então vai uma nova leva. Agora, aí fica lá, no milênio, né, enquanto a gente está gozando, uns estão na terra, outros estão no céu, outros estão no inferno. Quando terminar o milênio, vai por o juízo do trono branco. Aí a palavra de Deus diz assim, bem-aventurados que têm parte na primeira ressurreição, porque a segunda ressurreição não é uma chance muito boa. É pouco provável, né? Porque já passou pela besta, falso profeta, passou por muitos lugares, né? Então você vai lá para a segunda ressurreição. Se você fosse morresse no dilúvio, tem melhores chances do que morrer agora, né? Ir para o inferno agora, porque se você não crê, se a pessoa não creu em Jesus, ela ou aceitou a marca da besta ou morreu em pecado. Mas quem não aceitou Noé, vamos dizer assim, a palavra de Noé, morreu em pecado, mas teve a chance de Jesus aparecer lá no inferno depois de 2000 anos, né? Porque de Noé, depois de 3000 anos, né? E Jesus, ele apareceu no 4º milênio, e o dilúvio foi no 1º milênio, né? Então, mas, como Jesus apareceu no 4º, foi 3000 anos, então as almas ficaram lá, presas 3000 anos. Até que Jesus foi lá e pregou para eles. Bom, e agora aparece essa nova situação aí, como nos dias de Noé, né? Vai ter o juízo e depois vai para o trono branco, saindo de lá. E os que tiverem parte na primeira ressurreição, vai para o tribunal de Cristo, só receber os galardões e morar com Cristo. Quer dizer, não tem nenhuma preocupação com isso, né? Porque quem creu em Jesus será salvo, né? E quem não crê será condenado. Mas por quê? Porque rejeitou a salvação. Ou então, né, tem aquela situação que a pessoa
só creu na última hora, né? Que é aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Está no leito de morte, sabe que vai ser condenado, tem um Salvador, se arrepende dos pecados e clama naquela última hora, como o ladrão da cruz, né? Então tem essa situação aí. Agora, aquele que rejeitou, ou que cometeu muita maldade, a pessoa já não se arrepende mais. Então, mesmo que ela seja torturada, quebrantada, às vezes não fica pior, né? Ao invés de se arrepender. Então, o inferno não é lugar de cura, né? É uma chance pouco provável, né? Mesmo para aqueles que morreram no dilúvio, né? Então, Deus, ele tem um amor muito grande, né? E tem um limite também, né? Para você não zombar de Deus, né? Porque está escrito aquele que semeia, colhe o que semeou, né? Então o mundo vai colher o que ele semeou. E é por isso que nós queremos semear coisas boas. Para colher coisas boas, não precisar nem optar pelo reino maligno, porque aí você já estará comprometendo eternamente sua alma, né? E nem tentar fugir do reino da besta, né? É falar assim, não vou aceitar nada do anticristo e eu vou morrer, né? Eu vou deixar que me mate. Então você precisa da justiça de Deus para poder dar o céu. Então não vai ter uma, como é que eu posso dizer? Aqui aí eu estou colocando duas vias, né? O povo da esquerda, o povo da direita, o povo que aceitou a besta e o povo que creu em Jesus, né? Não vai ter uma terceira via. A terceira via, ela cai ou para um lado ou para o outro, né? Então é isso que acontece. Aí eu tinha feito já também uma tabelinha, né? Eu não sei onde é que está. Tá aqui, achei. Compartilhar ela só para ter uma ideia do imagem do 25, 26. Espera aí. Deixa eu voltar aqui que eu já... Aqui. Essa tabelinha aqui. Deus, né, estava no céu, o verbo se encarnou. Veio ao mundo, né? O mundo teve várias pessoas, né? No mundo teve os anjos fiéis, servos, ministros, espíritos bons, poderosos que vivem entre o céu e a terra. Tem o pecador que aceitou, o pecador que não ouviu. Não é que ele não aceitou, ele não ouviu. E o pecador que rejeitou. O pecador que aceitou, ele tem fé, ele vai se tornar sacerdote, e fiel vai ter um corpo glorificado. O pecador que não ouviu, né, ele teve algumas obras, sei lá. Ele não é glorificado. E ele vai para o Sheol, igual esses que morreram de dilúvio. O que rejeitou também tem obras, só que o pecador que não ouviu pode ter obras boas, como pode ter obras más. O que não ouviu, mas o que rejeitou, né, já praticamente é considerado obras más, né, porque rejeitou a salvação. Então eles são chamados de ímpios, né, e normalmente, nessa situação, vão para o inferno, ou porque também adoraram a besta, né? Mas isso é para esse tempo, porque no tempo passado teve gente que rejeitou, não adorou a besta, mas também foi para o inferno. E Satanás caiu, né? Ele tem os espíritos maus com ele, que só produz mentira, ele é um acusador, ele vai ser preso em cadeias eternas e vai ser jogado no lago de fogo no juízo final. E os outros? Vamos lá. Os anjos, né? Deus vai
lá em cima, a coluna de Deus, a linha lá de cima é de Deus. Vai julgar todos. Os anjos vão juntar as provas de tudo que foi feito na terra, tanto de bom quanto de mal. Então, essas duas colunas aqui. Vocês estão vendo esse meu ponteirinho passando aqui? Não? Não, né? Vocês estão vendo o meu ponteirinho Acho que passando? não está aparecendo aí. Não. Então, peraí, deixa eu tentar fazer um... É que eu estava apresentando uma... Achando que vocês estavam vendo. Peraí. Deixa eu ver aqui. Tá vendo o ponteirinho agora ou não? Uma bolinha passando na tela? Não, né? Ainda não. Tá vendo aí? Aí, ó. Tô balançando aqui. Tá. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Então, deixa eu voltar aqui. Então, tem o seguinte, aqui, ó. Deus está aqui. Tá vendo essa linha aqui? Vermelha? Tá. Esse é Deus. Tá? Vou botar outra linha aqui. Então, essa aqui é dos anjos. Certo? E aqui, preto. Vou colocar aqui embaixo. Do diabo. Espera aí. A do preto ele não pinta, né? Só que só tem poucas cores aqui. O branco ninguém vai ver, né? Bom, vou usar o amarelo para os pecadores aqui. Bom, então aí, tem o pecador, ó. O amarelo não está marcando aqui. Aqui. Certo? E tem o pecador que não ouviu e o pecador que rejeitou, e tem Satanás. Então, Satanás, ele acusa, lá embaixo. Aqui nos três no meio, tem o pecador que aceitou, o pecador que não ouviu e o pecador que rejeitou. O pecador que aceitou, ele vai para a primeira ressurreição. Certo? O pecador que não ouviu, ele poderá ir para o tribunal de Cristo, né? Mas ele poderá também ir ou para o novo céu, para a nova terra, porque Deus ainda está trabalhando, né? Mesmo depois de morto. Tá? Então, o anjo Uriel falou para Eren que não é porque uma pessoa não ouviu o evangelho que ela está perdida, que quem dá a palavra final é Deus, e que Jesus vai até essa pessoa nos últimos minutos de vida, né, ao encontro dela. E o que rejeitou, né, que é esse aqui, o último, opa, é que não está marcando direito aqui quando eu passo assim. Esse rejeitou, ele vai para o inferno, vai para a segunda ressurreição, não vai para a primeira, vai para o juízo e do juízo para a condenação. Esse aqui, ó, que aceitou, vai para o tribunal de Cristo, ou vai morar no novo céu, ou vai morar na nova terra. Esse que não ouviu, mas depois Deus encontrou ele, certo? Ele pode passar pela primeira ressurreição, ou ele vai morar no céu, ou vai morar na terra. Né? E Satanás aqui embaixo não passa pela ressurreição, né? Mas ele vai para o lago de fogo. Então, o que acontece? O inimigo, ele está na terra prometendo, naquela tabela anterior, um lugar espiritual, que na terra não vai ser. Que Deus criou os céus e a terra. No inferno não vai poder. E no lago de fogo também não. Então ele não tem onde cumprir a promessa de dar a imortalidade para os homens. Então ele vai fazer essa fantasia até a hora que Jesus voltar.
que é essa fantasia da imagem da besta, do chip ligado com o cérebro, com a inteligência artificial, só vai durar esse tempo aí, até Jesus voltar. Então ele não tem onde estabelecer um reino, né? Porque o próprio reino dele era jogado no lago de fogo. A besta, o falso profeta e tudo, e ele vai lá para o final. Então, o único que tem reino prometido e estabelecido é Deus, tanto no novo céu, na nova terra. Né? O inferno é um lugar inferior, né? Como a irmã Vera disse aí. Né? E o lago de fogo já é a separação eterna. Né? E entre o lago de fogo e a terra vai ter um abismo. E que dirá entre o lago de fogo e o céu. Certo? Entendeu? Então, é toda uma mentira que Satanás... Por isso que ele quer vencer Deus na batalha do Armagedon. Para quê? Para ele ficar com a terra. Para poder ter um lugar para ele. Cumprir a promessa dele, porque ele não vai poder. Né? Então ele quer destruir tanto a terra quanto o céu, porque Jesus falou que ele não foi perdoado, porque se ele voltasse para o céu, ele destruiria todos. Porque ele não tem amor. Então é por isso que ele não é perdoado. Então, tem até um vídeo que a Márcia mandou, né? Por que Satanás caiu? Não foi porque ele errou. Foi porque ele cobrou o preço do trabalho dele, né? Foi bem interessante esse vídeo. Eu achei bem interessante porque explica bem quando a pessoa se corrompe o coração. Quando ela estabelece um preço para aquilo que ela faz. Ela não faz mais por amor. Então, quando a gente faz as coisas por amor, não tem preço, é incalculável. Né? Ninguém consegue pagar uma obra feita por amor. Por isso que a gente não consegue pagar o que Jesus fez por nós. A gente é agradecido e mantém-se nesse amor para sempre com ele. Mas Satanás, ele era um anjo de luz e começou a cobrar de Deus um salário para exercer o papel dele. Qual que era o salário que ele queria? Ser igual a Deus. Né? Nós vamos ser igual a Jesus, que também é Deus, mas da forma espiritual, no amor, né? No caráter. Né? Jamais nós seremos exatamente como Deus é, né? Porque Deus foi que nos criou, né? Então, tudo que Satanás faz é pegar o plano de Deus e deturpar. Deus quer que nós sejamos semelhantes a Jesus. Satanás quis ser semelhante a Deus. Deus quer uma noiva para Jesus. Satanás quer uma... Ele ensinou, ele fomentou os anjos caídos a procurar as mulheres. Né? Deus tem a igreja. Satanás tem a Babilônia. Né? Então, tudo é uma imitação. Entendeu? Então é isso aí, irmãos. E isso é uma coisa que tem que ficar claro para a gente poder avisar as pessoas. Que essa maravilha da tecnologia aí não vai cumprir. Não vai cumprir o prometido. Tá? É por isso que eu fiz esse quadro aí. Para avisar. Certo? Mesmo que você tenha um reino material. Você não precisa de cruz. Não precisa de fé. Você vai viver na carne. Certo? Você vai se juntar com os alienígenas. Você vai colocar chip e juntar IA. Alterar o seu corpo.
mas seu coração vai ser mau, né? Você vai viver como um torturador num local infernal cheio de ódio. Entendeu? É onde vai dar o progresso da humanidade? Nesse buraco aí. Né? Deus abençoe. Se alguém quiser comentar essa minha exposição aí, tentei fazer da melhor maneira, embora eu acho esse um assunto muito complicado de tratar, não é fácil explicar isso. Algumas pessoas entenderam rapidamente esse quadro aí, glorificaram a Deus, mandaram a mãozinha para cima, para baixo. Mas, para mim, na universidade, esse quadro aí, eu mandei para todos os professores, um colega meu. Porque quando essa nave chegar e esses alienígenas começar a se apresentar como ajudantes da ciência para o progresso da humanidade, eu falei, ó, negrado, vocês lembram daquela tabelinha que eu mandei para vocês há tempos atrás? Ó, é aqui, ó. É isso aí que eles vão fazer. Eu tinha preparado um curso sobre essa questão de como os anjos se materializam, questão de redução dimensional, como é que um anjo cai, quando ele cai, o que acontece. Mas eu não consegui fazer uma explicação, eu tenho até aqui, muito simples disso, né? Deixa eu ver. Pode comentar aí, quem quiser comentar. Eu vou fazer um comentário que eu achei muito interessante essa explicação. Tem coisas que eu não sei explicar ainda, porque Deus Deus ele tem um plano na vida de cada um diferente, né? Que é digital diferente. Creio que tem muita coisa para ser revelada sobre a minha vida e sobre o plano que ele tem, né? Sobre o que ele quer na minha vida. Mas eu acho muito interessante, assim, sobre o geral, aqui nesse grupo eu não vejo discussão assim, nesse sentido de futebol, política, esse negócio. Mas é espiritual mesmo. Para mim, eu falar a verdade, já não tá me cabendo muito aqui na Terra. Eu fico olhando as coisas da Terra e para mim já não tem muito sentido. Mas o que é sentido mesmo, assim, na parte espiritual da minha vida, é que o Senhor quer buscar aqueles que estão caídos, né? Então, ele mostra para mim quando eu tenho aqui, quando não tem. Esses dias agora, fiz uns planos aí, mas foi para eu achando que era que para mim, né? Aí o Senhor falou assim, não, isso aí não é o que eu quero por enquanto. Então, assim, a gente tem que ter discernimento, o que é voz de Deus, o que não é, né? Em 1 João 4 fala isso, a gente aprende a sondar as vozes, né, para não cair nas ciladas. Amém? Amém. Foi maravilhoso essa explicação. Glória a Deus. Amém. Quem não entendeu pode fazer pergunta. Porque aqui, gente, porque assim, ó, essa notícia de que esses extraterrestres estão vindo, o pessoal fala assim, eles moram aí, no outro planeta, eles devem ter uma civilização lá, igual a nossa e tal, aí estão vindo aqui nos ajudar. Não é assim não, gente. Não é assim não. Porque como Deus fez os céus e a Terra era para ser uma cópia do céu, um modelo do céu. Então, quando no princípio os anjos vinham e subiam e desciam da Terra para o céu. Então não tinha assim um outro planeta para eles ir. Ou era céu ou era terra. Então, quando eles caem, eles são obrigados a se materializar, ou seja, eles perdem a dimensão espiritual. É como se eles perdessem a quinta dimensão, ele fica só com o espaço e do tempo. Por isso que parece que eles estão vindo de um lugar. Entendeu? A estrutura da realidade é outra. Na verdade, já tem muito Deus misturado no meio de nós, né, pastor? Hã? Já tem bastante Deus misturado aí, né, que já tá chegando, né? Sim, eles assumem forma, né? Sim. Os bruxos assumem formas malignas, né? Porque eles recebem o poder dos demônios. E os demônios assumem forma humana, né? É uma troca, né?
porque tem coisa que ultrapassa a nossa linguagem, né? Não tem como nem explicar. Eu até escrevi um texto assim, ó, a criação dos mundos inferiores por redução dimensional. Não sei se esse texto vai ficar claro se eu ler aqui. Bom, mas eu vou ler aqui. Deixa eu ver aqui. Estou fazendo uma pesquisa grande aqui. Vamos lá, vou ler aqui, vamos lá. Vamos ver se vocês entendem aqui como é que funciona esse negócio de que esses seres que estão vindo aí não tem nada a ver com um mundo de outro mundo aí, do planeta vizinho, não. A teoria do Big Bang é uma teoria reducionista. O que é uma teoria reducionista? Ela vai explicando as coisas a partir de um ponto. Ela não explica toda. Ela diz que uma coisa muito pequenininha se expandiu e formou o universo. Seus adeptos acreditam que é possível explicar o macrocosmo a partir do micro. Nem tudo é possível fazer assim, mas eles acreditam. Existe uma outra teoria do universo que são as holistas. Holista é quando considera o todo, né? Seus adeptos acreditam que é possível explicar o pequeno a partir do grande. Um tenta explicar o grande a partir do pequeno e o outro tenta explicar o pequeno a partir do grande. Em todas elas, há uma preocupação em tentar resolver, em tentar envolver as outras escalas da realidade, tanto a pequena quanto a grande, né? Nenhuma delas considera a possibilidade de que Deus, né, na eternidade, é a causa de tudo que existe. Então, eles explicam tanto a teoria do Big Bang como a teoria holística, eles não colocam Deus. Simplesmente é uma teoria sem Deus. Então, as teorias reducionistas holistas são raciocínios humanos, e eles não resolvem o problema. Né? Bom, se você disser assim, foi um pontinho que se expandiu, mas quem botou aquele pontinho ali? Vai precisar de Deus de qualquer jeito. Não, o universo sempre existiu. Mas quem botou ele ali? Então, não consegue resolver. Então, a gente sabe que foi Deus que criou. Deus é um ser hiperdimensional, ele está acima da matéria, do espaço e do tempo. Ele gerou a eternidade para poder habitar nela. Né? E depois dele gerar a eternidade, ele gerou as dimensões inferiores até chegar a nós aqui, que é a Terra e a matéria. Podemos concluir que o universo pode ter passado a existir por meio de uma redução dimensional. Então, esse mundo que a gente vê aqui ao nosso redor é uma redução do mundo maior. Né? Aqui é só uma parte. É como se eu olhasse para uma caixa de papelão e eu visse uma face, eu não visse o fundo da caixa. Então, eu estou olhando, né? Por exemplo, vamos lá. Pegar esse papel higiênico aqui, né? Esse papel higiênico aqui, ele é um cilindro, mas se eu apontar ele para vocês vão ver ele como um círculo. Então, esse mundo é como se fosse só essa face. Não tem o restante. Então, é por isso. Então, nessa situação, né, a gente já tem aqui nesse mundo, né, que é uma face só, matéria, energia, espaço e tempo, mas a gente não tem as outras coisas, né, que são a parte espiritual, não tem. Então, na mitologia grega, se diz que Deus criou tudo a partir das águas primordiais, isso é uma outra ideia também. Na cultura hebraica, né, se diz que Deus criou tudo a partir da sua palavra. Tá? Então, Deus criou as coisas a partir da palavra. Agora, quando um ser espiritual ele tem uma dimensão espiritual, ele tem essa dimensão material aqui, mas ele tem a dimensão espiritual, ele não está mostrando essa dimensão espiritual para você, porque você vive aqui, você não vê essa. Está escondido.
Então, se um ser, né, aparecer para nós, é como se ele pegasse uma bola ou uma melancia, tirasse só uma fatia. Uma fatia da melancia não é a melancia toda. Então, quando eles vêm para cá, eles foram cortados de lá. Então, eles só mostram, ou eles só conseguem mostrar a parte material, mas a parte espiritual deles foi retirada de Deus. E se você for procurar essa parte espiritual que foi cortada, ela é trevas. Mesmo que aparentem ter nave, ter corpo, ter tecnologia. Agora, se for um anjo que não foi cortado de Deus, se ele aparecer para você, você vai ver ele com rosto, com pele, com cabelo, como se fosse um ser humano também, mas também você vai ver a glória dele. Ou você vai ter uma visão, como Ezequiel, que ele não consegue explicar. É o que está escrito lá no livro de Ezequiel, né? Que tinha asas, que tinha rodas, né? Porque ele estava vendo na hiperdimensão. Então ele consegue relatar uma parte que é o que ele consegue explicar. É o que também acontece com João, né? No Apocalipse. Ele vê coisas. Eu vi uma carruagem de fogo, eu vi já uma carruagem de fogo, não tem como eu descrever. Se eu tentar dizer assim, ó, eu vou dizer assim, vamos ver se vocês entendem, mas não tem nada a ver com isso que eu vou falar, porque é muito mais. Ela era comprida, tinha luz, fogo que ia para frente, batia à frente e voltava para trás. A frente e atrás dela jogava luz de um lado para o outro. Só isso que eu consigo explicar. É inexplicável. Voou por cima da minha cabeça. Eu posso dizer assim, ela tinha porta. Dá para dizer que ela tinha porta. Você abre e entra dentro da carruagem. Ela tinha roda? Tinha. Mas era igual a roda e era igual a porta? Não era. A gente usa aproximações, que a linguagem é muito pobre, né? Você tem que ver. Quando você vê, aí você fala, aí isso é um carruagem de fogo. É sublime. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Só o parágrafo. Amém, amém, glória a Deus. É um assunto bem difícil, complexo, né? É, complexo. E, não é fácil, não. a questão do transhumanismo ali também, né? Tudo isso, né, é bastante conteúdo, né? Bastante informação mesmo. E a gente tem que realmente saber encaixar essas informações, né? Glória a Deus. Mas o Espírito Santo nos dá esse dom, né? Da gente, mas a gente tem que discutir, sim, essas coisas, né? Deixa eu só perguntar uma coisa. Quem nunca teve uma experiência sobrenatural espiritual aqui, dos que estão aqui hoje? Quem nunca teve nada, nunca viu nada? Nem sonhou, nem viu anjo, nem nada. Eu sei que a irmã Vera já viu. Então ela está de fora. Então, porque assim, gente, quando eu nunca tinha visto nada, era complicado as pessoas me explicar. Depois que você vê, fica mais simples. Você já teve uma experiência sobrenatural, né? Então... uma delas foi quando eu tive a experiência de morte. Esse senhor me trazer. E outras, né? E outras mais. Esses dias eu fiquei perguntando demais para o senhor o que ele tinha já preparado para amanhã na frente. Só deu uma piscada rápida assim, ó. E mostrou mais muita coisa já. Tá tudo pronto já. Amém? Amém, glória a Deus. Vamos lá.
mais algum comentário? Senão eu vou parar a gravação aqui. Aí vocês podem conversar sobre os assuntos aí que estão pendentes, né? Aleluia. Podemos orar, então, para agradecer? Então, foi essa semana que foi anunciado aí, né? Que realmente estamos sendo visitados, né? E isso vai virar uma febre. Tem muitos cientistas aí já com um sorriso aqui, ó, achando que isso é a melhor coisa que pode acontecer para nós esse tempo. Meu Deus, o engano está aí. Bem, vamos orar então, agradecer? Se não, ninguém for orar, é Modete quer orar? Chegou depois. Ótimo. Tá bom. Ninguém quer orar, eu vou orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, por esse dia, por essa aula. Que o Senhor esteja acrescentando a nós, não conhecimento, porque conhecimento é uma coisa tão humana, mas um conteúdo espiritual de confiança, de fé, de amor, de conhecimento íntimo, né, de intimidade contigo, de saber que todos os que creram são salvos, e que permaneçam, Senhor, e não se deixem levar pelos enganos, porque a coisa está se estreitando muito e estamos aí já próximos, né, de fechar a porta da arca, ou seja, quem estiver contigo, quem estiver com o coração transformado, purificado, terá a chance, né, não a chance, mas será arrebatado, será tirado daqui. E quem não aceitar, ficar de fora, vai passar pelo juízo. E o Senhor está dando a chance, Senhor, de todos se arrependerem, chegarem a Ti, e ainda vai haver o avivamento, a colheita. Vamos atrás de muitas vidas, Pai. Que o Senhor esteja nos preparando, porque o arrebatamento só vai acontecer na última trombeta, quando tudo já estiver consumado, tudo já estiver feito. Se sobrar alguma coisa, né, como eu acredito que poderá sobrar, né, depois dos últimos 3 anos e meio, né, será os respingos de Ruth, pessoas que ainda ficarão por aqui nessa terra, resistindo à besta, ao anticristo, de alguma forma inexplicável, Senhor, porque não vai ser fácil. Por favor, Senhor, nos preparem para essa transformação. Que o Senhor capture o nosso coração, a nossa alma, a nossa consciência, e saber que o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus de amor, de misericórdia, que não somos dignos, Senhor, das coisas maravilhosas que o Senhor tem, mas o Senhor fez para nós algo impossível, que foi mandar o Teu Filho Jesus morrer por nós e perdoar os nossos pecados, para nos dar essa dignidade, Senhor. Que o Senhor esteja nos firmando, Senhor, e nos fortalecendo nele, para estarmos firmes e confiantes de que a herança que nós iremos receber é magnífica, é maravilhosa, é sublime. E que nós possamos fazer as coisas não por interesse, mas por verdadeiro amor a Ti, Senhor. Porque não é por obras, é por graça. Para que ninguém se glorie, ninguém ache que alcançou a salvação porque merecia, Senhor. Mas foi Tua graça e Tua misericórdia. Que nós também sejamos misericordiosos com todas as pessoas. Que nós possamos anunciar de forma doce, mas sem deixar de mostrar que existe o arrependimento e também a mortificação da carne, que é a cruz, Senhor, para carregar até o final. Que nós possamos fazer uma pregação que realmente traga vidas ao arrependimento, que realmente seja trigo, que seja alimento espiritual, que realmente, Senhor, transforme os corações, não uma pregação barata, vazia,
de uma vaidade, mas de uma coisa maravilhosamente grande, que às vezes a gente não consegue nem explicar, Senhor. Só mesmo o nosso coração e o nosso espírito é que consegue captar a grandeza da tua obra, a grandeza do teu ser, Senhor, a grandeza do céu, a grandeza das coisas que o Senhor tem. Obrigado, Senhor, que nós sejamos sensíveis a isso, que o teu amor nos invada o nosso coração e enche, transborde, possamos amar uns aos outros, amar o nosso próximo como a nós mesmos. E estamos alegres, Senhor, porque estamos passando para a eternidade. A história de não sei quantos milhões de anos de terra e a história de 6.000 anos da humanidade, do homem, né, que tu criaste, está chegando ao fim, Senhor. E haverá um milênio, e haverá um novo céu, uma nova terra, e tudo será totalmente diferente do que é agora. Que o Senhor nos firme na esperança de tudo que tivermos que passar, Senhor, estejamos fortalecidos para não vacilar, não desviar, não retroceder e andarmos sobre tuas pegadas, Senhor, e sermos realmente noiva tua para casar-se contigo, Senhor, porque grande é esse mistério, como disse Paulo, Pai. Em nome de Jesus é que eu peço para todos nós aqui. Amém, amém, amém. Então, vou parar aqui a gravação. Hoje eu estava bem cansado, tá? Me perdoem aí o meu cansaço, porque